Jezabel, ela tem o falso fogo do espírito. Se tem uma coisa que Jezabel controla na pessoa, é os dons da pessoa. Ela quer o dom profético, principalmente o dom profético. Só que o problema é, pessoas jezabélicas, elas gostam de ter domínio dentro disso para controlar as pessoas e mostrar que tem, porque são mais usados que outras. Não se mede um líder por um livro de poder que manifesta, mas pela palavra que ele vive e prega. É verdade, ponto final. Verdade é o que transforma, a palavra que sustenta, meu querido. Tu pode cair aqui no poder, mas o que sustenta é a palavra que você recebeu. Em 1 Reis 16, versículo 29. Primeira Reis 16, versículo 29. Amém? No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Omri, se tornou rei de Israel e governou durante 22 anos em Samaria. Ele fez o que era mal diante dos olhos de Yahweh, o Senhor Deus de Israel. E todas as suas atitudes foram ainda piores do que qualquer um dos que haviam reinado antes dele. Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jeroboão, filho de Nebate. E fez pior, casou-se com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a devotar seu culto ao deus Baal. Ele ergueu um altar ao deus Baal no templo de Baal, que também construiu em Samaria. Em seguida mandou fazer um poste sagrado, de maneira que Acabe cometeu tantos atos abomináveis que conseguiu provocar a ira de Yahweh, o Senhor Deus de Israel, muito mais que qualquer de todos os reis de Israel que precederam. Amém? Até aqui. Pode se sentar em nome de Jesus. O que seu coração está aprendendo aqui essa manhã? O que seu coração está conseguindo entender aqui essa manhã? Irmãos, toda a palavra de Deus, todo o ministério da palavra, tudo que Deus dá aos homens, é para nos conduzir de volta a isso, a uma rendição total do nosso coração. Se nós não estamos sendo efetivos para trazer de volta o povo à verdadeira adoração, significa que estamos falhando na nossa missão ministerial nessa terra. Qual é o maior propósito da igreja sobre as nações? O que Deus procura entre os homens? Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Adoradores. Adoração, a entrega na adoração é a expressão que um coração está sendo transformado. Jesus disse sobre o Espírito Santo, e quando eu o enviar, ele me glorificará. Então é impossível você ter o Espírito Santo e não ter uma vida de adoração e não glorificar Deus. Se você não consegue adorar Deus no ambiente onde Ele está, significa que você precisa ser liberto de um espírito que está roubando você da sua maior posição que você pode ter diante de Deus como um verdadeiro adorador. Esse espírito tem roubado essa geração. Nós estamos de frente com um combate violento contra o trono de Jezabel.
Nós estamos a frente contra esse principado de Baal que tem atuado no nosso Brasil, o Baal Gospel. Nós estamos vendo esse espírito de Jezabel cada vez mais influenciar essa geração a dar uma falsa adoração a Deus. Toda adoração que é dada que Deus não recebe, o diabo recebe. Ela vai para algum lugar. Nós estamos correndo um risco muito grave, muito grande. Porque a música, ela sempre foi usada pelo governo, pelas elites que governam o mundo, como uma ferramenta de manipulação e controle das massas e multidões. É simples essa ideologia que nasceu nos Estados Unidos. Quer controlar o mundo? Dê letras musicais a eles. A forma mais fácil que o diabo ele intervém numa geração é através da música. Nós estamos vendo muita musicalização e pouca adoração na igreja. Você viu que a gente não precisa de muito, irmão. Você não precisa de muito. Você precisa só de vozes que adorem espírito e verdade. A gente não tem os melhores instrumentos. Eu estou com um violão muito ruim. Mas ele sai um som, sabe por quê? Porque a unção está aqui, está mais do que no violão. Ela tem que estar no adorador. Não é ter os melhores instrumentos, é ter os melhores adoradores que faz a diferença. E se você quer entender, o verdadeiro adorador não é não estou te falando de um cantor em cima de um povo de igreja ou quem tem um dom, quem tem uma voz linda para cantar. Dom da adoração não é quem tem vozes lindas. Ele tem um dom para cantar. Não, ele tem um talento. Mas o dom pertence àqueles que pertencem ao Senhor. Todos vocês são adoradores. Você tem que entender uma coisa, que o ambiente da glória, para você acessar ele, só tem uma única forma. Você só pode entrar nesse ambiente de relacionamento profundo com Deus se você se tornar um adorador. Você pega Salmo 100, você pega Salmo 124, você pega os Salmos, você vai ver assim, entrai pelas portas eternas com adoração, rendendo louvores e ação de graças ao Eterno. A adoração verdadeira, ela te introduz na presença de Deus. O Senhor diz em sua palavra que Deus habita nos louvores de Israel. Deus habita nos louvores, reconhecimento de quem Ele é. Então Ele está aonde Ele é reconhecido em sua santidade, em seu poder, em seu domínio. Enquanto nós estávamos na última adoração aqui, agora nesse último momento, eu ouvi o Senhor falando comigo, vi a dimensão da glória. E eu ouvi Ele falando comigo assim, enquanto eles não reconhecer a minha santidade, eles não podem entrar na minha intimidade. A igreja tem que voltar a adorar na beleza da santidade. A adoração pura, a adoração verdadeira, é aquela que tem um desejo de conhecer o Santo dos Santos, de ser como Ele é, ter o que Ele tem. Assim como Ele é, devemos ser. Assim como Ele andou, devemos andar. E nós estamos agora numa batalha espiritual. Estamos numa guerra. Fala, estamos numa guerra. Porque o diabo ele tem se levantado contra a santidade do Senhor no meio da igreja. O maior troféu do diabo não é tirar um crente dentro da igreja. É corromper a adoração na vida de um crente, de um filho de Deus. É corromper esta pessoa dentro da igreja. Passamos épocas que a igreja estava numa posição, o diabo lutava de tudo para tirar a pessoa dentro da igreja. Agora o diabo ele luta para colocar falsos crentes dentro da igreja. Ele luta para iludir as pessoas com as massas. Nós estamos em tempo que as massas se aglomeram muito rápido. Muito rápido. E o que o inimigo tem feito no coração da liderança, a Jezabel?
está corrompendo o altar de adoração ao Senhor dos Exércitos. E você tem uma missão na sua vida aqui essa manhã: identificar aonde Jezabel tem atuado na sua vida. Esse espírito, se ele não consegue te manipular e te controlar e usar você, ele vai se opor a tudo que é verdadeiro em você. Todas as forças dele. Ele vai tentar lutar contra os seus dons. Ele vai tentar lutar contra a sua submissão. Tudo que é bom em você, esse espírito vai fazer toda a resistência possível contra a sua vida. Então, se ele não domina teu caráter, ele vai lutar contra seu caráter. É um espírito perverso, muito poderoso, e é o que causa mais dano dentro da igreja, é o espírito de Jezabel. Aqui em 1 Reis 16 começa a história de quando esse espírito conseguiu uma pessoa na terra pela qual ele pudesse manifestar a plenitude da sua perversidade. Jezabel, esse espírito de Jezabel não começou a atuar na terra quando chegou a famosa rainha Jezabel. Jezabel sempre atuou desde o Jardim do Éden. Sempre existiu esse espírito. Mas eles ganham preeminência quando eles conseguem entrar em homens na terra e gerar nomes. Quando a sua personalidade ela é revelada através de homens. Então, demônios se revelam através de homens. Nimrod, Acabe, são tudo personalidades e características demoníacas que atuam no caráter das pessoas, na alma delas. Da onde veio tanto poder que essa mulher tinha de estabelecer uma corrupção tão violenta dentro de Israel? Então, hoje esse espírito tem esse nome chamado Jezabel, porque ele conseguiu usar uma pessoa na terra que exaltou e fez todas as obras perversas e manifestações possíveis que esse espírito queria fazer na terra. Jezabel. Então hoje ela tem esse nome chamado Jezabel no mundo espiritual. Esse espírito se identifica como Jezabel. Eles gostam de ter nomes. Então nós estamos num confronto violento dentro da igreja e todos que estão aqui precisam identificar que área esse espírito tenta te influenciar, aonde ele está fazendo guerra contra você e a sua família, dentro da igreja e nos relacionamentos entre nossos irmãos. Esse espírito é terrível, irmãos. E nós temos um grande combate de agora em diante contra esse adversário. Estamos em guerra. E eu vou falar para você, esse espírito aparece para mim há anos. Vou falar para vocês essa manhã sobre a designação de Jezabel. Qual o desígnio maldito desse espírito? Vamos identificar suas áreas de atuação biblicamente. E temos que identificar principalmente em nossas vidas aonde ele tem lutado contra nós. Aonde esse adversário tem feito guerra na sua vida. Fala, precisamos vencer a guerra. Você não tem outra escolha. Se você não vencer o espírito de Jezabel na sua vida, sua unção, sua vida, seus dons, seu chamado sempre será bombardeado, contaminado e resistido por esse espírito. Você tem que vencer. Você tem que confrontar isso na sua vida. Você não tem para onde fugir. A principal coisa que Jezabel quer controlar é a adoração. Porque já vemos que, biblicamente, acabamos de ler a passagem agora em 1 Reis 16, quando o rei Acabe se casa com ela, ela levanta um altar de idolatria, de adoração a Baal. Ela estabeleceu o culto a Baal. Então ela sempre vai estabelecer o seu culto, uma forma de cultuar a Deus que não faz parte do plano original de Deus para nossas vidas. Ela vai competir contra os verdadeiros adoradores. Esse espírito é o espírito de competição, de rivalidade, de manipulação, controle, de conflito entre os irmãos. É o espírito que incita
no coração das pessoas a fazer divisões, partidarismo. É o espírito de inveja. É o espírito da inveja. Eu lembro que, uns anos atrás, eu vi que eu estava avançando no reino, eu já estava de frente com multidões, e esse espírito aparecendo na minha frente com muito ódio. Fazia uma cara muito feia para mim e falou assim: vou lutar com todas as forças contra você. Esses últimos anos foram anos de guerra violenta contra a minha vida, esse espírito. Eu vi ele no Cosmo, ele falava comigo, eu ficava dentro do meu escritório dormindo, falava audivelmente comigo, gritava no Cosmo. Gritava violentamente, falava dos apóstolos dessa nação, dos profetas, falava da vida dos outros para mim. Esse espírito gosta de ficar falando da vida dos outros para você. Agora, cabe a você não dar ouvido a ele. Você não tem que dar ouvido ao que o diabo está difamando sobre a vida dos outros na sua vida. Esse é Jezabel. É o espírito da corrupção, da fofoca, da difamação, da calúnia. Esse espírito odeia tudo que é verdadeiro em uma pessoa. Tudo. Ele tem ódio mortal contra a palavra de Deus. Se você observar, continuar a leitura, você vai ver que eles foram contra a palavra de Deus. Está bem escrito aqui, foram contra a palavra de Deus. Fala, é o espírito que rouba a palavra de Deus. Isso, ele ensurdece os ouvidos da pessoa para que ela não entenda o que um homem de Deus está falando com a pessoa. É um espírito de surdez espiritual. Eu tive uma experiência, Deus deixou passar comigo, com uma pessoa que ficou uns torno de 4 anos perto de mim. 4 anos, e tive pessoas que também foram ministros perto de mim, que esse espírito atuava. E tudo foi uma experiência no início do meu ministério para que eu pudesse profundamente identificar o que esse espírito é capaz de fazer na vida de uma pessoa. E eu sempre alertei essas pessoas. Eu lembro que no final do ano passado, em dezembro, esse espírito se levantava na imagem de uma pessoa com toda a força, mas ficava imenso diante de mim, mais imenso. E me ameaçava: eu vou levantar contra você, com tanto ódio que eu tinha de mim. Porque não tinha brecha. Aí ele entrou, já sempre esteve nessa pessoa na minha igreja. Quando eu começava a pregar, estava pregando, todo mundo de pé, ela pegava, levantava a blusa assim, fazia assim, ó. E olhava para o lado, que é cínica, né? Para ver se alguém viu o que ela fez. Quando eu começava a pregar, ela pegava um chiclete na minha frente assim, ó. Então é um espírito que ele vai vir para provocar você, de provocação. Então quando ele está numa pessoa que não quer transformação, ele vai entrar numa dimensão diferente de atuação. Quando uma pessoa ela não quer a verdade, uma transformação, esse espírito ele consegue entrar no trono do coração dessa pessoa. E vamos começar a falar sobre como e quando esse espírito amadurece na vida de uma pessoa. As suas ações. Como é terrível será a vida dessa pessoa, principalmente a salvação dessa pessoa. É quase impossível. Quase. A não ser se ela for fortemente derrubada pelo próprio Deus, abatida na terra. Porque só o juízo de Deus abate uma pessoa que esse espírito se tornou maduro na vida dela. Só o juízo de Deus. Só juízo abate Jezabel. Quando ele domina o coração de uma pessoa, ninguém consegue mais libertar essa pessoa. Só juízo. Então já vai guardando isso aí, vai escrevendo se você quiser. Quem está comigo fala glória a Jesus Cristo. Ore comigo agora e fala assim: Espírito Santo, eu peço a sua proteção sobre a minha vida, meu coração, a minha mente. Quando esse espírito de Jezabel está maduro em uma pessoa, todos nós podemos ser vulneráveis a esse espírito para ser usado por esse espírito, conscientemente ou inconscientemente, através da manipulação e do controle. Por outro lado, podemos ser influenciados por esse espírito e ser manipulado ou totalmente controlado por ele. Todos nós estamos sujeitos a ser de alguma forma atacados por esse espírito.
Eu vou te provar isso daqui a pouquinho, quando eu começar a te dar algumas características da atuação desse espírito. Quando esse espírito está maduro numa pessoa, ele faz o seguinte: a pessoa se torna dominadora. Aí entra o feminismo nas mulheres. Faz o marido cativo, porque ela é controladora. 1 Reis 21:15. Ela controlava Acabe. Autoritarismo, que é o machismo nos homens. Os homens ficam intolerantes e usam a força para estabelecer o seu domínio sobre suas famílias. Quando esse espírito está maduro na pessoa, ela se torna rebeliosa, é uma rebelde. Não ouve ninguém, não dá ouvido a ninguém e não quer disciplina, não aceita nenhum tipo de correção e principalmente não aceita nada que contrarie a sua vontade. Se estabelece a rebelião nessa pessoa. Aonde essa pessoa chegar, em qualquer ministério que ela passar, ela vai fazer um estrago. Se não for identificada e cortada rápido pelo ministério profético da igreja, esse espírito ele ganha influência sobre a igreja, porque é um espírito controlador e manipulador. É um espírito que coloca descredibilidade sobre quem tem credibilidade diante de Deus, para ganhar o quê? Credibilidade no coração das pessoas. Então ele sempre vai descredibilizar alguém para ganhar crédito com outro. Então tome cuidado com isso. Se uma pessoa está te convidando a falar mal da pessoa, tentando te influenciar contra algum santo no altar, alguém da igreja, pode saber que é Jezabel. Pessoas santas não fazem isso. Ela se torna uma pessoa contendeira, contenda. Promove descontenda, disputa constante e consequências do ódio movido pela inveja. 1 Reis 19:2. Se torna uma pessoa altamente manipuladora, porque esse espírito é maduro, então ela se torna, faz parte do caráter da pessoa. Não é só um demônio que influencia, o diabo defecou no caráter dessa pessoa, ele cagou. Esse espírito mija na personalidade da pessoa, essa pessoa fica imunda. Por isso que essas pessoas jezabélicas, quando saem da igreja, elas defecam no templo, defecam dentro da igreja. Antes delas ir embora, elas cagam na igreja, mijam na igreja e depois vão embora. Gosta de cagar e mijar onde ela recebeu, foi abençoada, foi amada e não valoriza, desrespeita, dá descredibilidade às pessoas, fofoca, calúnia e depois vai embora. Ela não sai sem fazer primeiro isso. Ela não consegue sair sem deixar uma marca, a sua cara. Ela gosta de cagar na igreja. Que é um espírito imundo. Ele coloca imundícia na alma de uma pessoa jezabélica. Corrompe tudo que é o bem, por isso que ela é manipuladora. Envolve as pessoas, envolvendo pessoas respeitosas, anciões, gosta de falar que as pessoas estão em adultério. Gosta de pôr dúvida no caráter das pessoas. Se o homem é santo, esse espírito sempre vai se influenciar, se infiltrar no meio da igreja para falar, será que ele é santo assim mesmo? Todo mundo peca. Será que é isso tudo que fala? Sempre vai colocar em cash o caráter e o testemunho que uma pessoa santa tem. Para você ver como esse espírito é diabólico, perverso. Eu vou voltar a falar para você para que teu espírito se desperte essa manhã. Não dê lugar de Jezabel na tua vida. O Senhor abomina a atuação da Jezabel. Ela combate a santidade do Senhor diretamente. Ela se opõe, ela confronta a santidade do Senhor. Mais um ponto. Se torna soberba, é arrogante, orgulhosa, altiva, desprovida de humildade. E quando tem humildade é falsa. Ela falsifica a humildade. Vou te falar outras ações dela quando ela se faz de santinha dentro da igreja. E quando eu falo de Jezabel, eu não estou falando só de mulher, estou falando de homem e mulher. E quando esse espírito controla o homem, é pior do que na mulher. Muito pior. Faz o homem ficar afeminado, faz o homem gostar de derrubar homens dentro da igreja, colocar o espírito de homossexualismo nos homens. É terrível. Já vou entrar nisso aí. Bom, quando está amadurecendo ainda mais esse espírito na pessoa, esse espírito, quando vai tomando plenitude de ação no caráter de um homem ou de uma mulher na igreja, esse espírito faz o quê? Sedução. É o espírito da sedução dentro da igreja. Tu fala para a pessoa mudar as vestes dela, ter comportamento santo, respeitar mulheres casadas. Porque se você é uma mulher solteira, entra com roupa lascívica dentro da igreja, tem mulheres casadas, fica falando com homem casado, você está desrespeitando essa família.
Isso é desrespeito. Então o espírito de Jezabel, quando ele domina uma mulher, ele vai colocar sobre ela a lascívia, para trazer sedução, porque ela gosta de ser o centro das atenções. Ou vai ser a anjinha da igreja, ou vai ser a diaba da igreja. Vaidade assoberbada, porque não tem equilíbrio e que é o centro das atenções. Então, a sedução dela é o seu grande checkmate. Então, a manipulação, ela vai vir dentro da sedução. A manipulação, ela vem dentro do controle emocional. A manipulação vem dentro do controle financeiro. Essa mulher que tinha se levantado contra mim na igreja, ela fazia algo, alguns filhos, graças a Deus, não caíram estavam caindo, mas foram libertos desse veneno, desse espírito. Eles falaram para mim, ela me chamava na casa dela, me dava dinheiro e ofertas. Essa mulher, ocultamente, ela não fazia na minha frente. Ela fazia escondido. Ela ia nos meus obreiros e falava, Deus mandou te ofertar. Por que ela faz isso? Porque ela quer controlar a pessoa. Ela controlou uma menina da igreja, uma jovem, graças a Deus, a menina foi liberta, hoje ela está restituída, graças a Deus. Uma jovem da minha igreja, que trabalhou na minha casa. Ela manipulou essa menina contra mim. Ela já estava há algum tempo fazendo isso, ela já estava em conversas no WhatsApp falando mal das pessoas dentro da igreja. Ela controlava essa outra menina com dinheiro, oferta. O emocional da menina. E ela gostava de sempre colocar essa menina contra mim, fazer alguma coisa contra mim. Não, ele tem que te pagar mais. Não, que isso? Não, não é assim. Não, ele está abusando de você. E começou a disseminação da Jezabel nessa menina. Todas foram abatidas, não suportaram, porque eu carrego espada para combater esse espírito. Já foi tudo abatido já. Foi rápido. E esse espírito descia, ficava frente a frente comigo, lutando contra mim. Parecia mesmo para mim. Muito ódio de mim. Muito ódio. Então, como é que Jezabel manipula? Através de ofertas. Ela dissimula com as pessoas. Então, tome muito cuidado, obreiros da casa. Tome muito cuidado com o que você está fazendo. A intenção e a motivação que está no coração da pessoa vai definir o resultado. Então, a intenção e a motivação dela era o quê? Manipular e controlar as pessoas, para ter acesso, para ter crédito com as pessoas. Olha que interessante, uma ministra de oração da minha igreja não tinha percebido que ela fez isso com ela, tentou manipular ela. Ela levou uma oferta no envelope para a ministra da minha igreja, que é uma das mulheres mais santas que tem na minha igreja, uma mulher santa, justa, caráter impecável, deu para ela uma oferta. Ela recebeu a oferta, colocou dentro da bolsa meses e esqueceu que aquela oferta estava na bolsa. Nunca tocou naquele dia. Quando veio tudo à tona, as pessoas começaram a confessar, olha, me deu o relógio, ela me deu isso aqui. Aí foi aparecendo. Porque ela já estava o quê? Querendo controlar as pessoas. A grande tática de Jezabel para manipular líderes é o poder financeiro e a sedução sexual. Vamos falar agora sobre isso aí. Então, esse espírito, ele foi desmascarado, foi julgado. Foi abatido. Porque ele resistia à pregação do evangelho que eu trabalhava dentro da igreja. Porque é um espírito, quando ele está maduro numa pessoa, ele não, e essa pessoa ela não vai querer a transformação. Tudo nela é falso. Nada numa pessoa que se tornou madura, esse espírito é verdadeiro. Nada, absolutamente nada. Não existe nenhum tipo de arrependimento verdadeiro. Eu vou repetir para você por toda experiência que eu lutei contra esse espírito em pessoas. Todas as intenções da pessoa sempre tem uma corrupção do que ela quer, um interesse próprio. Sempre luta pelos seus interesses próprios. Tudo que ela faz, todo o bem que ela faz pelas pessoas, por mim, por qualquer pessoa, tem um interesse por trás. Eu tive que aprender isso na dor, na marra. Com líderes que me traíram e com membros. Mas não puderam prevalecer contra a espada que eu carrego. Não pode, não vai prevalecer, não vai.
Eu trabalho junto com o Senhor. Esses dias, o Senhor me deu uma visitação violenta, me chamou para a guerra e falou assim: você está entendendo porque eu te chamo? Eu falei: estou determinado a lutar contra Jezabel nessa geração, Senhor. Essa é a minha determinação. O Senhor me deu o evangelho da reforma, trazer reforma no evangelho brasileiro. Então, se tem uma coisa que vai se levantar contra mim, pode gravar hoje: calúnia, defamações de mentira contra mim. Principalmente quando eu começar a crescer financeiramente, explodir no Brasil. As pessoas vão querer colocar a minha santidade em jogo. Se tem uma coisa que eu já fui provado na minha vida, é sedução e riquezas. Morei com uma das pessoas mais ricas em mansões no Rio de Janeiro, das mais ricas do Brasil. Você sabe o que é ver maletas de milhões na sua frente aberta? Como se você não visse nada, visse papel. Para mim é papel. Papel. Você sabe que há mulheres de alto poder econômico e luxúria tentar me seduzir por milhões e não conseguir chegar perto de mim? Era jogado no chão, os anjos desciam, arrebentavam com esses demônios, essas pessoas. Então, eu quero falar para você o que eu já passei nessa vida. O que eu já fui tentado e testado não é fácil. Grandes homens de poder que Jezabel estava nesses homens tentavam me contaminar o meu ministério, tentavam me corromper, me comprar. Então, as intenções deles contra mim era manipulação. Tentavam me manipular. Você sabe o que é receber ofertas de 100 mil na sua mão? Você sabe o que é receber milhões na sua vida? Você sabe que poder é esse que tem por trás disso? Você não imagina quantos milhões de demônios tem ali. E você faz assim, ó. Eu não preciso disso. E Deus me treinar na guerra financeira. Porque Deus me deu um dom de prosperar tudo que eu faço nessa terra. E não é o ter muito dinheiro. É a prosperidade do Senhor. É fazer tudo que tem que ser feito dentro do tempo determinado por Ele. É ter tudo dentro da medida necessária para que você viva em paz. Sem excessos. Com sabedoria. É isso. Eu tenho testemunho, eu tenho tesoureiro no Rio de Janeiro, meus tesoureiros sabem do meu testemunho, que quem levantou o financeiro da igreja fui eu. Não foi dízimo dos fiéis da igreja, foi oferta. É o que eu plantei anos, que eu colhia, eu depositava na igreja. Eu depositava nas missões. Então Deus tinha temporada que Ele me dava muito só para provar meu coração e me pedia tudo de volta. Eu falei, toma. Para provar e para libertar o meu coração, para que eu não tenha brecha no meu coração no futuro que Deus tem para mim nessa nação. Então saiba de uma coisa, que esse espírito vai tentar te controlar. Você que é líder, através da sua vida financeira. Porque ele sabe que as maiores debilidades que um ministério geralmente tem é na área financeira. Então ele vai trabalhar dentro das necessidades emocionais, físicas, da organização. Então quando um líder tem uma fragilidade emocional, esse espírito descobrir, ele vai querer entrar e ser o consolo do líder ali dentro. Se você tiver uma brechinha emocional, se esse espírito descobrir, através de uma pessoa, ele já sabe, mas uma pessoa vai descobrir. E se ele tem ação nessa pessoa, vai querer acessar a sua vida. Para te controlar. Para ser o falso consolo. Então eu vou te falar uma coisa agora. Jezabel, aprenda aí, escreva aí. É o contratipo do Espírito Santo. Vou repetir para você. Jezabel é o falso Espírito Santo. Para você entender de cara. Porque tudo que ela vai tentar fazer é o falso consolo. Ela quer ser o centro do consolo de todo mundo. Ela odeia qualquer outro tipo de consolo. Ela quer consolar. Ela quer aconselhar. Ela quer ter autoridade. Ela quer tomar o lugar do Espírito Santo no seu coração. Lembra que eu vou te falar, é o Espírito que usurpa a intimidade de Deus na vida de um homem. Eu quero que você tenha um pouco mais de atenção com a sua vida. Que todos nós estamos numa guerra contra esse espírito. Em alguma dimensão você está travando agora, exatamente agora. E se esse espírito ganha muito poder para te afligir, você tem que ser liberta hoje nesse culto.
na parte da manhã, agora. Antes, a primeira ministração. Porque ele é tenebroso. O poder desse espírito é muito grande. Nós não estamos falando de qualquer principadozinho. Nós estamos falando que os querubins caídos dão grande ênfase para Jezabel. Quem está me entendendo da glória a Jesus Cristo? Eu vim para cá. Agora eu estou entendendo que tem uma pessoa que não está nem chegar muito perto de mim. Porque ela tem Jezabel. E quando eu confrontei ela, confronto, não quer chegar perto de mim, tem medo de mim. Porque eu falo a verdade. Eu confronto no caráter da pessoa. Aí eu tinha uma visão. Quando eu tenho essa visão muito espiritual, aí eu entendi. Eu falei, agora entendi a Jezabel que está usando. Leviatã e Jezabel, agora entendi. Aí o anjo do Senhor me revelou. Ela está usando as pessoas para adquirir dinheiro. Aí agora eu vi de cara, falei, agora eu estou entendendo. Agora fica mais difícil ela chegar perto de mim ainda. Porque eu posso falar uma verdade que pode libertar ela se ela aceitar. Então tome cuidado com manipulações. Quando esse espírito está atuando em lideranças que têm unções, tem o apostólico, tem o profético, uau, ele adora. Aí que a Jezabel adora. Ela adora entrar na vida de profetas e apóstolos. Porque se ela entrar num governo apostólico e profético, ela faz um estrago no corpo de Cristo. Ela consegue ter acessos a massas, milhares de pessoas, através de um líder. O perigo é que esse espírito atua no líder, tem acesso à massa todinha. Quando atua numa pessoa, ele tenta fazer seu reinozinho pequeno. Mas quando atua em líderes, o perigo e o estrago é ainda maior. Nós temos visto testemunhos de anos passando, tem passado, vemos ministérios sendo arrebentados pelo espírito da Jezabel. Completamente destruídos, famílias desoladas pelo nível da maldade que esse espírito, da perversidade que esse espírito conseguiu colocar nos ministérios. Então vou te dar um conselho para você. Se tem uma coisa que esse espírito odeia, é submissão e principalmente paternidade. Pode ser filho. Ser filho o quê? Não é Bíblia, não tá... Sempre vai questionar a paternidade. Porque é um espírito órfão. Foi ferido dentro de casa, foi molestado pelo pai, por irmão. Esse espírito entra na molestação infantil. Entra na rejeição de mãe. Quando mãe é agressiva, transfere Jezabel, o espírito de Jezabel entra na criança. Ela cresce com uma raiz de amargura, de ódio contra os valores da família. Você quer saber se esse espírito atua na tua vida? Eu vou te fazer uma pergunta. Responda para você mesmo, nem de você aí, em silêncio. Como é que está o relacionamento com seu pai e com sua mãe? Como foi o seu relacionamento com seu pai e sua mãe a vida inteira? Hoje eu te pergunto agora, no estado que você está agora. Como está o seu relacionamento com seu pai e com a sua mãe? Agora tu sabe o nível de influência que ele tem na sua vida. Se não tem amor, não tem honra, você pode ter certeza que Jezabel está na sua vida. Pode ter absoluta certeza. Eu posso te escandalizar, você pode levantar e ir embora, você não pode aceitar o que eu estou falando. O espírito da religião, ela é religiosa. Só que a religião dela, daqui a pouco eu vou te explicar como é que ela atua. Não aceita a verdade, coisa que confronta. Ela não aceita nenhum tipo de confronto. Que confronto, ele produz transformação. Ele te pega você para te mostrar a verdade para que você tenha que ser transformado. Confronto é expor a realidade que você precisa enxergar. Então, quando esse espírito está atuando, vai trazer desonra entre pais e filhos de pais. Por isso o Senhor fala assim em Malaquias: nos últimos dias virá a unção de Elias, o espírito da virtude de Elias, para converter os pais aos filhos, filhos aos pais. Porque esse espírito de Jezabel, quando estava no reinado de Acabe, ele trouxe desonra à paternidade. Quebrava a aliança de pais e filhos. A Jezabel, ela corrompeu a aliança dos profetas. Então Elias é levantado para combater Jezabel, porque Jezabel, ela combate a honra entre pais e filhos de pais. Ela combateu os filhos dos profetas. Ela perseguiu os filhos dos profetas. Ela perseguiu os pais, os profetas.
Vamos começar a ver a manipulação e a atuação desse espírito. Esse espírito atua dentro das igrejas, atua no governo, atua no sistema mundial financeiro, global. Quando esse espírito está maduro numa pessoa, ele usa os atributos falsos para ganhar créditos dentro do ministério, dentro do governo. Vai sempre usar o quê? A aparência. Vai usar o encanto. Vai usar falsas virtudes. Fazer a pessoa te bajular, achando que está te honrando, mas está te bajulando. Então ela vai começar a substituir os valores. Opa, honra é uma coisa, bajulação é outra, meu querido. Esse espírito começa a bajular. E quando você sabe que tem bajulação? Quando ela começa a te adorar. Quando ela te coloca no pedestal. Isso não é honra, colocar no pedestal. Não. Você não precisa disso. Líder que é honrado sabe disso. Não precisa de bajulação em público. Quando você sabe que é bajulação, que ela gosta de fazer em público. Jezabel não gosta de honrar você em secreto. Ela gosta de honrar você publicamente, que ela gosta de mostrar para os outros o que ela está fazendo. Toda pessoa jezabélica dentro da igreja é isso. Ela gosta de mostrar o que está fazendo. Quando é para um líder, ela gosta de bajular na frente das pessoas. Ela exalta o líder para outros. Porque é o espírito de contaminação. Falsa virtude, falsa honra. É desobediente. Quando age nas mulheres, faz elas tomar decisão sem consentimento do seu marido. Não ouve conselho, não se submete a líder algum. Condena os homens, homens que não dão satisfação às suas mulheres. Não dão satisfação de nada. Não fala nada. Se está acontecendo na sua vida, você está errado, irmão. Mas Isabel, quando ela começa a atuar numa família, primeiro lugar que ela vai atingir, fala primeiro lugar. Se ela consegue dominar a mesa, ela domina o leito. Se ela separa vocês na união de vocês na mesa, onde você toma café, onde você janta, onde você senta com seu filho e sua família, ela separa vocês na relação sexual. Ela separa vocês na cama. Ela entra na área sexual. Ela entra no teu colchão, na tua cama. Porque a comunhão começa a ser derrubada na mesa. Mesa é o lugar de comunhão, de aliança. Então ela primeiro corrompe o quê? A comunhão, o diálogo na mesa. Você senta para tomar um café com sua família, almoçar, vocês têm que conversar. Eu sento junto com a minha família, mas você fica no celular o tempo todo. Tá comendo e vendo Instagram, tá comendo e vendo... Isso é Jezabel. Tá quebrando, tá destruindo o diálogo da família. A relação conjugal ela começa a cair quando se perde o diálogo. Você pode aprender isso que eu estou te falando agora. Fala, relação conjugal. A relação da família começa a ser destruída quando se perde o diálogo. Quando se perde o diálogo de marido e esposa, pai e filhos, filhos e pais. Perde a comunhão, perde o vínculo. Quando filhos dentro da igreja, ministro, não vem no culto, tem pessoa que era para estar aqui, pastor. Mas é espírito de orfandade, não dá nenhuma satisfação, não manda nenhuma mensagem. Gosta de provocar vocês, gosta de nos provocar. São pessoas que Jezabel, esses demônios, atuam para trazer orfandade. Geram desculpas depois. Não, meu filho, não tem desculpa, meu querido. Não tem desculpa. Você não dá uma satisfação, é falta de honra. E a Jezabel, ela gosta de desonrar. Ela gosta de manipular sentimento, gosta de se afastar. Vamos ver se o meu pastor vai vir atrás de mim. Sabe, eu vou ficar uma semana na igreja para ver se eu vou ter mais atenção do pastor, para ver se ele me olha para mim. É exatamente assim. Quando a pessoa é órfã, ela provoca você, ela faz de propósito. Faz de propósito, em homem, mulher, quem for. Porque ela gosta de ferir as emoções e sentimentos da igreja. Ela gosta de provocar tristeza no coração das pessoas. Ela gosta de ser o centro da atenção. Olha na minha vida, irmãos. Quantos anos eu passei na minha vida sendo desprezado, desonrado, em oculto.
Não tinha pai espiritual, não tinha pastor para ir atrás de mim. Nunca tive um pastor para cuidar de mim. Nunca tive um conselho sequer de um pastor na minha vida. Um conselho. Vivi numa igreja pentecostalina de Isabel, eu dominava aquela igreja. Pastor um jovem de 18 anos de idade passou a fazer uma reunião com a igreja inteira para falar mal de mim na frente de todo mundo. Para me quebrar. Mas meu coração era tão protegido que eu ficava assim. Rapaz, aí que Deus me usava mesmo na igreja, varão. Eles falaram, cara, como é que vai controlar esse jovem com essa unção que eu carregava? Então era assim, faziam guerra violenta contra mim. Os obreiros, quando eu chegava na igreja, faziam de propósito, estavam na porta, saíam assim. Só porque eu entrava. Nenhum jovem me convidava para ir com eles tomar um lanche. Eu não tinha um convite. Eles convidavam os outros para fazer cinema em casa. Depois que eu descobri que tinha cinema na fora. Aí depois tu já sabe o que acontecia, né? Mas por que não me convidava? Nunca fui convidado, nunca saí com jovens da minha igreja, a não ser para evangelizar. Só para evangelizar. Por quê? Porque eu não era influenciado por Jezabel, eu não era manipulado. Eu não me vendia à hipocrisia das pessoas. Sempre foi assim. Sempre foi meu caráter esse. Firme, sempre foi assim. Irmãos, eu ia em ministérios na Europa que não me controlavam, sabe que eles começavam a levantar contra mim na Europa? Que viu o poder, a unção que eu carregava lá, é tenebroso. Suíça, Genebra lá, ó, esse lugar lá, ó. É só inferno aquele lugar, aquele inferno. Aqueles ministérios lá tem que passar muito juízo na terra para acordar. Na Alemanha, em muitos lugares, graças a Deus pelos santos, tá? Não tô falando do santo, não. Graças a Deus por algumas lâmpadas acesas lá. Eu ia nos ministérios, ministrava o poder de Deus, a glória de Deus caía, eu ia embora. Os líderes tentavam alguma coisa comigo, só que eu não tinha malícia. Eu nunca fui uma pessoa maliciosa, eu não via malícia. Eu não via malícia, a malícia que estava em cima de mim. As pastoras de lá, luxuosas coisas, falavam assim: meu marido ganha tanto, não sei o que lá. Queria me dar euros, as coisas. Só que eu não entendi que tá tentando me manipular. Eu não entendia. Eu ia embora, não tinha papinho com ninguém de mensagem do WhatsApp, eu não vendia ninguém. Então eu não mandava mensagem, eu não fazia nada, eu vivia minha vida com Deus, sabe? Eu tomava conta da minha vida, não buscava meu interesse pessoal em ninguém. Sabe o que eles faziam? Ele é homossexual. Aí, aí falava, ele vai na igreja para deitar com os homens. Ele fica pedindo ouro para as pessoas na igreja. Por quê, irmãos? Porque Isabel é assim, ela é competidora. Se não pode dominar, vai se levantar contra o seu caráter, sua vida. É um espírito de rivalidade. Tô meio preocupado, tô um pouco preocupado com algumas pessoas aí, no mundo aí. Então, se ela não tem a mesma capacidade de você, ela prefere se afastar. Se levantar ocultamente contra você. Então, você pode ter certeza de uma coisa. Chegou a hora de você ter um pouco mais de discernimento da sua vida e dentro da igreja, os pastores e líderes. Um pouco de fermento levanta toda a massa. Se você identificar uma pessoa que está com o espírito de Isabel, e se você tem alguma sementinha dela, algum pouquinho de fermentinho dela, combata agora. Rejeita isso agora. Controle suas emoções. Aprenda a ter governo das suas emoções. Tome cuidado com a amargura. Ela usa a amargura. Tome cuidado com quem você é. Vigie por ti mesmo. Guarda a tua própria alma. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Vigia por ti mesmo. Guarda-te a ti mesmo. Porque eu não quero, não perca a tua salvação. Não seja pedra de tropeço para os seus irmãos. Vocês estão gostando da palavra? Vocês estão recebendo a palavra do Senhor? Poderes que Jezabel usa. Olha as armas que ela usa quando esse espírito está maduro uma pessoa. Calúnia e difamação. É o seu grande veneno. Calúnia e difamação. Se tornam pessoas iracundas. Outro ponto importante, quando esse espírito está maduro uma pessoa, ele é o espírito de vingança. Jezabel era tomada pelo espírito de vingança. Eu vou me vingar.
Essa mulher que tinha ódio de mim dentro da igreja, ela fez uma vingança contra mim e meu ministério. Vingança. Teve pessoa que saiu do meu ministério que eram ministros, quebraram aliança comigo por vingança contra mim. Não suportava a minha exortação, não suportava o que eu carregava. Queria outras coisas comigo, queria outras coisas, queria o poder que eu carregava, mas não queria o caráter que eu tinha. Então, antes de você querer ter uma associação com o homem de Deus, meu filho, primeiro verifique a ti mesmo. Será que estou preparado para chegar perto de um homem de Deus assim? Que você vai se escandalizar, você vai se ofender. Você ficar perto de homens muito fortes, você tem que ser forte. Você tem que suportar o que essa pessoa carrega. O bispo Douglas no Rio de Janeiro sempre aconselha os obreiros que estão chegando, a pessoa fala assim, você tem certeza? Vai devagar. Então você não vai suportar o que ele carrega. Não fique muito perto se Deus não te chamar. Não tente forçar relacionamento com o apóstolo. Deus vai te chamar e você vai entrar no acesso. Deus é quem chama, ele coloca. Olha só um casal de pastor que esse espírito estava trabalhando, que era de uma igreja que me visitava às vezes enquanto eles apareciam na minha igreja. Já faz uns 2 anos, quase 3 anos que eles visitavam ali dentro às vezes. Eles apareciam do nada e iam embora. E demorava a aparecer. Mas eu e o bispo Douglas falava assim, que é isso que tem essa mulher nesse homem? Que engano é esse que eles carregam? Pareciam aqueles pastorzinhos lindos, mansos. Falava até meio gaguejando ele. Eu aposto. A falsa aparência de Jezabel. Olha, que eu sempre vi o que estava neles. Aí um dia, Jezabel gosta de controlar a pessoa pelo dinheiro, oferta. Eles chegam na igreja. E eu, sabe, tô longe da malícia dos homens. Tava o culto lá, o negócio rodando e poder caindo, as coisas acontecendo. Aí tinha uma irmã que tinha perdido o marido e perdeu o pai logo no mesmo mês. Morreu. Aí ela tinha falado comigo antes do culto. Não, na verdade não. Eu tinha descoberto que ela estava precisando de R$ 1.700 para enterrar o pai. Aí, tava lá o culto. Aí esse casalzinho bonitinho, sabe? Tão lindinho, estadinho deles, né? Aí levantaram e vieram me trazer uma oferta de R$ 1.500 e falaram de uma oferta de R$ 1.500, após. Pra quê, irmão? Eu falei assim, tá todo mundo em pé? Irmãos, já que o casal que tá ofertando aqui, estão me ofertando, a irmã Viviane, fica de pé, fica, por favor, vem aqui na frente. O pessoal fica de pé. A irmã Viviane, ela precisa enterrar o pai dela. Ela enterrou o marido dela, que estava entre a gente e tal. Eu quero ofertar aqui, eu recebi uma oferta, toma aqui essa oferta pra você. Irmão, pra que eu fui fazer aquilo? Manifestou Jezabel, Bezebu, manifestou tudo tá, naquele casal. Ficaram revoltados comigo. Foram embora do culto. Nunca mais vi. Aí só comecei a descobrir uma coisa. Que ele se juntou com aquela mulher rebeliosa da minha igreja para falar que eu era satanista. Ó, só que vocês aqui da igreja aqui, vocês vão saber que essa pessoa aqui, ó, vão pedir perdão um dia. Deus já tá tratando com ele já na terra, esse casalzinho aí. Falou que eu que matei a esposa do bispo da igreja. Que era para matar o pastor Marcelo. Eu falei, como é que eles conhecem esse povo? Não, é da maçonaria, que era o bruxo, que eu fazia projeção astral, que não sei o que lá. Aí, eles falaram isso tentando corromper uma pastora aqui do nosso ministério, que morava lá perto, que encontraram eles. Ela falou que ficou tão chocada. Eu falei, meu Deus. Meu Deus. Então, na hora que eles estão recebendo, querendo poder, sendo curado, eu sou homem de Deus. Mas quando eles são contrariados, é satanista. Jezabel. Não pode manipular você, então vou tentar contra você. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Se vocês não andarem nos princípios corretos para ter acesso aos seus líderes, ter honra dos seus líderes, esse espírito sempre vai tentar influenciar teu coração para sair da igreja, para se voltar contra as pessoas, para achar defeito no teu líder, achar defeito que a pessoa não te ama. É um espírito órfão, irmãos. O espírito maldito é esse espírito, irmãos. Vocês estão entendendo o estrago que esse espírito faz? Quem está comigo da glória de Jesus aí? Eu estou só pregando 5% ainda, tá? De Jezabel. Vamos começar agora a designação de Jezabel. Quais são os desígnios desse espírito? O que ele quer fazer? Anote se você quiser. Primeiro desígnio da Jezabel, o maior desígnio dela. Biblicamente, o que esse espírito faz?
que ele quer? Primeiro, destruir a imagem de um líder. Usurpação de autoridade e credibilidade. Então, a primeira coisa que esse espírito quer é estar em lugar de autoridade e de credibilidade. Quem está comigo fala amém. Era isso que Jezabel fazia. Ela tomava autoridade sobre Acabe. Quem mandava na casa era ela, não era Acabe. Quem tomava a decisão do governo era ela, não era Acabe. Quem resolvia o problema era ela. Tome cuidado, você que diz que a mulher que é muito forte, que faz tudo que você quer. Vigie. Pare com isso. Faz a mulher se achar que é muito forte, muito independente. Mulher, tome cuidado com o feminismo. Mulher, tome cuidado com as influências demoníacas. Por causa, às vezes, de raiz de amargura, tristeza, trauma que você passou com o marido, o homem que não valorizou você, e você decidiu, não vou sofrer mais, agora você é independente, vou ser forte. Tá bom, você tem que ser dependente, mas olha, dependa também. Você tem que ser independente, mas aprenda a depender. Ser sujeita, submissa. Senão você vai se estragar sozinha, cara. Querendo ou não, mulheres, prestem atenção que eu vou falar com vocês, não é machismo nem nada disso não. Aprendam que a maior função pela qual vocês foram criadas é ser auxiliadoras. Tu pode ganhar mais do que o teu marido, ser mais inteligente com ele, mas sirva a ele. Sirva a ele. Honre ele. O grande contraste dentro de ministério é quando mulheres são muito ativas com o microfone, têm dons muito ativos, são muito inteligentes, muito ativistas, e o marido é pacato. É perigosíssimo isso dentro de ministérios. Não tô falando nada contra o ministério das mulheres, não, mas vigia o ministério de mulheres. Você que é pastor, está de frente com a igreja, toma cuidado, que tu vai ter muita guerra contra esse adversário. E você sabe muito bem o que eu estou falando. Amém ou não amém? Sim ou não? É perigoso. Perigosíssimo. Se a mulher não tiver homem para se sujeitar verdadeiramente. Ó, e não é só dentro de casa não, é no altar, tá? E ó, pode ser submissa até dentro de casa, mas se manifesta no altar. Não aceita conceito do marido, não conceito de homens, ministério, não aceita nada. Você tem um dom para ser, para Deus chamou você para ser, mas você pode ter certeza de uma coisa. Tu vai ter que procurar pais espirituais, homens, conselheiros que te protejam. Porque você é vulnerável nas emoções por causa desse espírito de Jezabel. Ele tem muito mais acesso às emoções nas mulheres do que nos homens, biblicamente. Segundo, esse espírito tem uma designação de destruir a paternidade, de castrar a honra do marido. Quando está atuando a mulher, desonra o marido na frente dos filhos. Tira a autoridade do pai na frente dos filhos. Se coloca na frente dos filhos. E depois faz coisa ainda pior contra os filhos. Então tome cuidado você dentro da tua casa, porque esse espírito, ele gosta de castrar o marido. Quando está atuando na mulher dentro de casa, está dominando o marido, vai sempre dominar na área sexual. Tem que pagar para ter relação sexual. Tem que comprar alguma coisa, tem que fornecer alguma coisa para ela se fornecer para o marido. E quando se faz isso, se manipula o marido assim, você pode ter certeza, mulher, a relação sexual ilícita vai estar na sua vida. Você vai aceitar a relação sexual ilícita. Sexo oral, sexo anal, sexo em período menstrual é antibíblico. Jezabel domina isso. Ela quer usar isso. Ela quer aumentar o prazer sexual. O prazer tem que estar primeiro no coração, meu querido. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo. Terceiro, estabelece seu próprio domínio através da falsa autoridade. Então, se ela não usurpa, ela cria seu reininho. Às vezes sai das igrejas e monta seu próprio ministério. E sai defecando, cagando, fazendo rebelião dentro da igreja. Quando não consegue o que quer dentro do ministério, quer levar uma terça parte da igreja. Rebelião é assim, sempre tenta uma terça parte. É assim que o diabo fez, uma terça parte das estrelas dos céus, dos anjos. Tu vai sair do ministério, meu filho, entrou bem, saia bem. Entrou agradecendo, com gratidão, obrigado, saia agradecendo, saia honrando.
E continue honrando. Senão esse espírito a primeira oportunidade que e outra, ele perturbem. Porque a primeira oportunidade que tiver que atacar tua mente, tuas emoções, contra o seu líder, onde você saiu, ele vai tentar entrar. Porque é o espírito que gosta de falar mal. Gosta de diminuir a pessoa. Você vai entrar em outro ministério, vai andar com o teu líder, vai parar de andar com o apóstolo, com o teu pastor, seja quem for que você vai andar. Não fale mal do outro. Esqueça. Enterre isso. Fale bem, agradeça. O diabo vai te tentar, tu vai saber das coisas ruins, sabe? Tem muitos problemas, sabe? Mas toma cuidado com as intenções erradas do teu coração. Quando você vai falar com outro líder, que você passou no ministério, que foi agudo, você precisa de cura, fale com misericórdia no seu coração. Passei por isso, não quero falar mal para ser destruída, mas eu preciso de cura aqui. Fui abusada nisso aqui, fui abusado nisso aqui. Pronto. Vá e seja objetivo e direto com outro líder. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Então, quando ela estabelece a falsa autoridade, ou seja, um espírito de usurpação de autoridade, o terceiro desígnio dela é estabelecer falsa autoridade. É esse espírito que está no PT. Olha o que eu vou ensinar para vocês aqui, presta atenção aqui, que eu vou falar para vocês. Na época da eleição de Bolsonaro, olha o que eu vou falar para vocês. Tava aquela guerra. O Senhor me colocava em espírito para ver tudo que estava acontecendo. Tudo que acontecia, tudo que ele errava, o que estava acertando, eu sabia no espírito. Como eu queria ser o conselheiro dele ali para falar um conselho para ele. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Faça isso, 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 você ganha a eleição. Você vai ganhar se você fazer isso. Olha o que aconteceu. De repente, eu entro em espírito, uma janela profética que se abre para mim, eu entro. Aí eu vi assim no YouTube, várias jornalistas mulheres, a rainha do céu descia, Jezabel está na tríade da rainha do céu, descia, e descia em jornalistas, só mulheres, eu via mulheres, se eu falar assim, ó, as mulheres vão se levantar contra o Bolsonaro. Irmão, naquela semana, só jornalista do diabo, só mulher terrível se levantou contra esse homem. Era só mulher confrontando ele, só mulher falando mal dele, só mulher brigando com ele na mídia, só mulher tentando dar tapa nele, só mulher querendo bater no homem. Jezabel. Ela odeia uma verdadeira autoridade. Odeia, odeia. Tem uma jornalista da UOL, persegue ele de tudo quanto é jeito, sabe por quê? Odeia a autoridade que ele tem. Porque uma verdadeira autoridade sempre vai expor o que é falso nas pessoas. Quarto desígnio da Jezabel, já falei para você no início da pregação, anote aí, porque você precisa disso na sua vida, você precisa aprender sobre isso. Distorcer a adoração genuína, trazendo a falsa adoração. O problema dos ministérios atuais que estão sendo influenciados pelo espírito da Jezabel através do entretenimento. Nós estamos vivendo um tempo caótico na adoração, meus queridos. Caótico. Porque esse trono está atuando violentamente através do gospel, da musicalização. Porque ele está levando massas de adoradores a se iludir com falsa adoração. Massas. Aí vem um bonitinho, começa a cantar que o teu combustível está acabando. E daqui a pouco você vê que é um homossexual disfarçado. Se manifesta como homossexual. E levou um monte de jovens para isso. Você imagina o transtorno que aconteceu em milhares de jovens, nas emoções, esse diabo entrou pela música, esse menino canta, quando viu que ele se tornou um homossexual, estava incubado, fez assim, ó. Um monte de jovens que seguia eles, que estavam incubados, se tornaram homossexuais e declarados. Porque ele teve acesso a Jezabel através da adoração, da musicalização dele, acessou a vida de muitos jovens. Saiu da gaveta. Estavam com problemas emocionais esses jovens, ficam ouvindo esse menino, seguidores, de repente que ele se declara um homossexual e daqui a pouco um monte de jovem começa a se declarar também. O espírito de Jezabel está controlando a nossa geração pela falsa adoração. Uma igreja muito famosa, vocês sabem aí muito bem. Tá na mídia, vai lá, ó, saiu na mídia, tá lá, só você pesquisar assim, ó, joga lá o nome lá assim, ó. Só faz assim, só joga assim, para não me falar o nome de mistério ninguém aqui não, tá? Joga assim, ó. Música mundana dentro da igreja. Coloca um pagode na porta da igreja. Você entra na igreja para passar para entrar na igreja. Tá a música MPB, meu filho, Djavan.
Tipo assim, você aqui é muito bem-vindo do jeito que você é. Nós aceitamos do jeito que você é. Somos iguais a você. Por que eles fazem isso? Não são uma igreja do Senhor. Eles não são uma igreja do Senhor. Eles não são. Ó, grave o que eu vou falar para vocês. Se não for nesse ano, que não tarde, Deus, que o Senhor não tarde disso. Mas o Senhor está preparando muitos ministérios para, depois que isso acontecer, receber essas almas que vão sair dessas igrejas aí. Um grande ministério famoso no Brasil. Vai ser descoberto o pacto da maçonaria que esse ministério tem. Vai vir à tona. E o Senhor vai libertar massas de jovens que estão dentro dessas igrejas aprisionados pelo espírito do mundanismo. Jezabel está controlando essa geração pela falsa adoração nos altares. Altar de Baal, do diabo. Então, o que os ministérios estão fazendo agora? Esses homens que não têm senso de santidade, que não conhecem o Senhor. Esses falsos ministros. Ministros do diabo. Não tem vida de adoração, não tem vida de oração, não tem vida de jejum, não tem vida na palavra. Aí sabe o que eles fazem? Com o dinheiro, comércio. Tá? Muitos grandes empresários estão se juntando, estão fazendo alianças com pastores que estão se vendendo pelo dinheiro. Comércio. Comércio, comércio. Vai vir à tona, vocês vão descobrir. Vai vir à tona, Deus não vai deixar em ocultos por muito tempo. Olha o que eles estão fazendo. Vamos investir isso aqui, ó. Área musical. Vamos encantar. Musicalização. Importa fazer uma letra muito bonita que pareça que nós amamos muito a Deus e as pessoas estão na emoção se iludindo com essas canções. Aí você vai lá nos cultos, culto das novinhas, é funk dentro da igreja. É uma palhaçada, irmão. É o trono de Jezabel nesses ministérios, irmãos. Pelo amor de Deus, irmão. Eles estão, olha só, eles estão cultuando a Jezabel. Eles estão expondo a lascívia. Ah, não, que a tatuagem não tem nada a ver. Eu falei, mas por que tá colocando? Tu é lascívio, que é lascívia, meu querido. Pô, tem outro objetivo por tatuagem no corpo, não ser lascívio, pra atrair a atenção das pessoas? Tu quer colocar isso pra quê? Pra ser mais atrativo? Pra atrair as pessoas pra você? Pra dizer que você tá um pouco melhor agora que colocou a tatuagem no teu corpo, cara? Isso é lascívia, a Jezabel. É gosta de marcar o corpo dessa geração. Você que já fez isso, não tô te condenando você aqui dentro não, meu querido. Tô falando mal contra você, não. Entenda a palavra que eu tô te falando, presta atenção, pô. Você sabe o preço que é isso no teu corpo agora. Eu conheci pessoas que falaram, o preço é alto. Do nada, quando esse espírito chega perto, a pessoa quer tacar a tatuagem no braço, quer exibir o braço. Quer exibir alguma parte do corpo. Infelizmente é para isso, é para ressaltar visibilidade. E Jezabel quer visibilidade, meu querido. Gosta de ser o centro das atenções. Tem um ministério lá em Brasília que uma irmã mostrou para mim, falou para mim, foi uma jovem, foi lá na igreja, uma jovem senhora, marido dela, mostrou para mim o pulso assim. Tá vendo isso aqui, apóstolo? Uma tatuagem. Eu falei assim, os líderes da igreja onde eu saí, nós éramos obrigados, se nós quisermos ter uma relação com o ministério, eles tinham o número romano 2 e nós tínhamos que colocar o 2 e o 3. Então depende, um tinha 3, outro tinha 2, e nós tínhamos 2 e 3, que nós tínhamos um vínculo com eles. Nós tínhamos que tomar vinho com eles e fazer a tatuagem no mesmo lugar onde eles faziam. Agora me diga o que é isso, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Isso é pacto, pô. Isso é pacto. Tá derramando sangue, querido. Tatuagem, marcando. Pra ter vínculo com o líder, tem que ter a mesma tatuagem. Ou era aqui atrás do pescoço ou no pulso. O mesmo número que o líder tinha que ter, eles tinham que ter. Tomavam bebida junto. Aí falou assim, apóstolo, a gente sentava, a igreja famosíssima lá em Brasília, tá? Rica, muito rica. Falou, nós sentávamos para tomar bebidas alcoólicas. Eles falaram pra gente que não tinha nada a ver. Esse é o trono da Jezabel. Vocês estão me entendendo a dor que é no meu coração agora? Uma dor que para mim pregar a verdade. Sabe quanto é que custa para um líder que carrega a verdade ver essa falsidade? Ver esse teatro que está aí, esse teatro gospel. É teatro, irmão. Teatro, a primeira coisa que você vai se identificar com o líder, ver a vida, se ele tem vida de oração. Ver como é que ele trata a família dele, ver como é dentro de casa, ver o comportamento, analise muito bem onde você vai entrar congregar. Para maldição não entrar na tua vida. Tá tendo mais maldição dentro de muitas igrejas por aí do que bênção, tá?
Esses são os 4 desígnios principais de Jezabel. Tá mexendo com você ou não tá? Hoje, essa manhã, eu estou ensinando para vocês. Eu estou dando um ensinamento para vocês. Uma estrutura de um ensinamento para desmascarar esse espírito, tanto na sua vida, aonde você for. Toma cuidado com esse adversário. Toma muito cuidado. Tem uma situação de uma senhora que chegou ao nosso ministério quebrada, arrebentada a vida dela. Arrebentada a vida dela. Para tu ver como é que esse espírito atua. Estava vinculado com uma juíza. E essa mulher manipulou a vida deles. Não posso entrar em detalhes, que é muito perigoso o que eu falar. E ela ainda tomou o marido dela. Eles trabalhavam para a juíza. A juíza era uma feiticeira, fez feitiçaria. Tomou o marido dela. Tinha relação com o marido dela e ela trabalhavam junto, ganhavam muito dinheiro. E dentro do governo, para fazer uma manipulação, uma manobra dentro do governo. Posso nem pensar em falar isso aqui. Aí o negócio dá ruim, da federal. Falei, você tá em apuros, mulher. Vocês dois estão em apuros. Passaram uma grande restauração que estão vivendo na vida deles agora. Conheceram o Senhor, estão cheios do Espírito Santo. Sendo profundamente libertos. Profundamente libertos. Profundamente. Esse principado tem o objetivo de apagar o som do Espírito dentro das igrejas da verdadeira adoração. Substituir a adoração por musicalização. Vou dar um conselho para vocês aqui agora, todos que estão me ouvindo aqui dentro. É bonito as músicas que nós ouvimos. Mas o Senhor tem feito vigiar muito com canção, com quem está cantando, com quem eu estou ouvindo. Tem certas pessoas que você não vai poder mais ouvir certas músicas. Infelizmente. Porque essa pessoa, ela pactou com o diabo tomou o que ela deu, o que ela fez. Fez para o Senhor, mas deu, agora entregou para o diabo de volta. Já não é escândalo para ninguém, você pode falar que já está visível mesmo. Esse filho do diabo se tornou um filho do diabo, infelizmente, que Deus tem que trazer um grande arrependimento na vida dele. Um homem que fez as canções mais lindas do Brasil. Mais lindas. E você sabe que eu estou falando, que se compactou com o PT. Cantar dentro do centro de Macumba, cantar no altar da igreja dele, Djavan, fazer associação com o Djavan, lançou até música de Djavan. Essa pessoa tem que ser abolida do evangelho. Excluída para nunca mais voltar dentro de uma igreja santa. Excluída. Meu filho, Paulo era determinado, exclua o perverso. Esse homem trouxe um grande prejuízo para dentro da igreja brasileira, meu querido. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Hoje esse principado tem o intuito de distorcer o verdadeiro sentido do que é ser um verdadeiro adorador. Fala, adoração não tem a ver com musicalização. Fala, adoração é a entrega de um coração rendido ao Senhor. Biblicamente, não tem tempo de entrar nisso para você, em hebraico, te mostrar isso para você agora. Mas Abraão adorou o Senhor. Como é que ele adorava? Ele falou para Isaac, vamos ali adorar o Senhor. Fala, sacrifício. Não existe adoração onde não tem sacrifício. É só canção, só música. Você pode cantar e não adorar. Cantar não significa adorar. Mas se você tem uma vida de adoração, suas canções se tornam em adoração. Então o que significa adoração? Significa santidade, rendição, sacrifício. Verdadeiros adoradores é Abraão. Vai lá, Abraão foi o pai da nossa adoração. Ele nos ensinou a adorar. Porque ele ensinou a levantar altar para Deus. Aonde estava a adoração de Abraão? Aonde estava a adoração de Abraão, irmãos? Qual foi a maior adoração que ele deu ao Senhor? A maior entrega do coração dele, Isaac. Adoração fala é entrega. A adoração está na oferta, meu querido, que você coloca aqui no altar. Hoje eu vou permitir, para você adorar, e eu estou perguntando a Deus ainda. Estou esperando o comando do céu, se é para receber sua oferta aqui ou não. Escute o que eu estou falando para você. Eu quero que vocês aprendam que muitos de vocês têm sido manipulados, colocando seu dinheiro em lugares onde você tem sido usurpado do mundo espiritual. Tome cuidado com aquilo que você faz, que a tua primícia é santa. Primícia é santa. A pessoa tem que ter santidade, tem que ter legado para te transferir bênção na sua vida. Eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho, porque a Jezabel gosta de corromper o quê? Oferta. Ela gosta de tomar controle financeiro. Fala, controle financeiro.
Esse seria o 7º ponto que eu ia falar de Jezabel, do desígnio dela. Eu vou falar pelo 7º aqui agora, que seria o 7º. Roubo financeiro. O Senhor colocou na minha boca, saltou de mim aqui agora. No tempo de Jezabel, operava em Israel, o reinado de Israel começou a entrar a falência financeira. Ela manipulava, ela tinha os seus profetas, ela alimentava os falsos profetas na mesa dela, de Jezabel. E o que aconteceu naquela época que Jezabel estava reinando? Os profetas verdadeiros passavam escassez, ficavam escondidos. Obadias alimentava eles. Então o que esse espírito gosta de fazer? Ele gosta de lutar contra homens que carregam a santidade do Senhor na área financeira. E ela gosta de dar para homens corrompidos. Meu filho, tem uns playboys em gospel aí com milhões de seguidores no Instagram que só vai nos famosos. E eu sei, tá? Eu sei. Ele procura no Instagram, manda mensagem, Deus mandou ir na tua casa. Ah, vem cá. Só para profetizar, para ganhar dinheiro. Dinheiro. Ele foi uma pessoa que eu conheço, que é muito conhecida no Brasil. Ele só falou para mim, ele veio aqui na minha casa, mandou mensagem pelo Instagram para mim. Falei, fez isso, veio aqui, profetizou, fez isso. Dinheiro. Jezabel. Ela busca nas pessoas o dinheiro, recompensas, não o caráter, não a pessoa. Você pode ter certeza, onde tem influência de espírito, a pessoa fica descontrolada na hora da oferta. Pô, é um culto, é 3 ofertas num culto, irmão. Vai lá no tempo de Salomão, misericórdia, tu paga para entrar, é 3 ofertas dentro do culto. Que isso, irmãos? Que isso? Eu tenho uma coisa engraçada comigo, quando mais eu preciso, menos eu peço. E mais eu dou. Eu contrario. Eu vou pelo contrário, sempre assim. Falei, agora que eu mais preciso é o que você mais mandou dar, Senhor. É. Eu faço silêncio. Porque essa é a nossa conduta. Quando Deus começa a fazer, eu vivo sobrenatural na área financeira. Sobrenatural, da glória a Jesus Cristo. Os anjos falam isso comigo, da glória a Jesus. Ai, 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 você tá cansado, não tá? Meu Deus do céu. Eu posso pegar um pouquinho mais pesado aqui? Jesus da glória, tá desmascarando tudo, né, varão? A gente tá no estreito aqui, eu falei, Senhor, opa! Isso aqui a palavra vem, Senhor. Mas, irmãos, é necessário falar isso ou não é? É necessário, irmãos. O Brasil precisa ouvir, as igrejas brasileiras precisam despertar. Vocês estão cansados, não, irmãos? Então, tá bom, então, dá glória a Jesus. Bom, os outros 2 pontos seriam praticamente um pouco repetitivos, porém, nós temos que tomar cuidado com uma coisa dentro da igreja, e vou falar para vocês que eu já ministrei muita libertação nas pessoas por causa disso. Manifestar os demônios. Jezabel, ela tem o falso fogo do espírito. Se tem uma coisa que Jezabel controla na pessoa, é os dons da pessoa. Ela quer o dom profético, principalmente o dom profético. Rapaz, o espírito de adivinhação, é terrível isso. Irmãos, o espírito da pessoa, quando ela recebe um espírito de adivinhação, ela acessa tudo, ela vê. Tudo que é natural, terreno, ela vê, mas ela não consegue ver o espírito da profecia de Jesus Cristo como testemunho. Você pode ter certeza, pessoas que são santos proféticos, o espírito do testemunho da profecia é Jesus Cristo. Ele traz reino dos céus. Ele vê diante do Senhor para profetizar para o povo na terra. Vocês estão me entendendo? Amém, amém? Tá, me diga qual é o propósito. Vou te falar uma coisa, Deus me deixou uma época assim, tá? Ele me provou, tá? Ele me colocou a prova. Ele me deixou uma época, eu passei uma época que foi engraçada, foi muito engraçada essa época. Eu acessei uma dimensão do profético. Então eu já comecei a profetizar a pessoa, falava assim, tem um amigo com o nome falando de tal. Ele é homossexual. E tá lá na sua escola, ele anda com você assim, 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 assim. A menina, é verdade. O nome dele é esse aqui, né? Ela. É verdade. Você tem que ganhar ele pra Jesus. Eu só entrava, só no profético assim. Aí eu fui entrando, aí Deus foi me deixando. Foi deixando. Eu falei, rapaz, esse negócio é profundo. Parece que é profundo, mas não é profundo. É a coisa mais superficial que você possa imaginar. Aí o Senhor me pegou. Primeiro me deixou. Aí um anjo desceu para me tratar, falar comigo. Falei, é isso que você quer? Ou você quer o profético no nível da minha glória? O que você quer? O profético da glória dos homens
ou profético que traz a minha glória? Eu vi as duas dimensões. Ele falou assim, os invasores do Espírito estão nessa aqui, ó, eles querem isso aqui. A glória dos homens no profético. Você quer minha glória? Eu falei, eu quero a sua glória. Aí eu transitei, aí ele me puxou de volta pro profético que eu carrego. Só vendo os céus, aleluia. Aí ele me deu uma experiência. Me deu uma experiência. Por um tempo. Aí dentro dessa experiência, sabe o que eu notei, que eu compreendi? Fala, o quê? Todas as pessoas, olha que Deus me permitiu ver, acontecer comigo. Que eu profetizava essas coisas assim, que eu via, entrava, nome, endereço, coisas desse tipo. Falava certinho, ó, vai ter um homem, vai te chamar. Eu vou falar para um rapaz, vai te dar isso, vai te dar uma grande oportunidade, vai acontecer, você vai começar do nada a prosperar financeiramente. Ele vai te dar uma oportunidade, é um senhor assim, 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 assim. Vai acontecer em pouco tempo com você. Pum! Aconteceu com o jovem. Foi na igreja, deu testemunho para mim. Aí tudo que tava falando, tá? Aonde chegou aquelas pessoas? Sumiram. Estão no mundo. E todos que eu profetizo na dimensão da glória, onde elas estão? Dentro da igreja. Aí, aí o senhor falou pra mim assim, esse profeta, aí Deus me deu, ele me deixou um tempo. Pode até perguntar pro bispo Douglas como é que eu ficava doido nessa época. Eles ficavam rindo, cara, que aposta tá entrando ali. Só que Deus me deixou pra quê? Porque isso não transforma. Profético, que fica falando nome de pessoas, interesse, coisas terrenas, só ilude. A pessoa se sentia que estavam bem com Deus, meu querido. A pessoa se sentiam. Olha, Deus está me abençoando. Irmão, é coisa terrena. Já está tudo o que vai acontecer. Profetizando não vai acontecer. A senhora falou, tá vendo tudo isso aqui? Determinações. Mas isso aqui, ó. Vai ter que trazer desígnio para a terra, para o meu povo. Aí o Senhor me levou, eu lembro a temporada, Deus me levou no profundo profeta. O Senhor falou assim, o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo, Apocalipse. Aonde eu não estiver na sua profecia, o meu testemunho verdadeiro não está, não pode transformar as pessoas. Teu profético é trazer quem eu sou para dentro delas. É ver os anjos, as minhas movimentações da minha glória. Pronto, é isso aí. Aí depois ele me deu uma outra experiência, me levou um espírito, os anjos mostraram para mim. Eu estava profetizando no nível da glória, do rapidamente, o nome da pessoa, assim. Falando de tal, assim, o anjo está visitando lá. Aí o anjo falou assim, vou te permitir entrar e sair em momentos necessários. É assim que eu trabalho dentro disso. Não desse jeito aqui, ó. Aí eu entendi. Pronto, aí eu entendi. Eu lembro quando eu era jovem no profético, a igreja onde eu congregava era muito violenta no profético. Os jovens eram muito usados no profético, muito usado. E naquela época eu descobri o segredo do profeta de entrar no profundo. Então eu começava a profetizar, falei, irmã, eu vejo um guarda-roupa dessa cor, sua carta assim, dentro da tua gaveta tem você ganhou de uma pessoa uma rosa assim, 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 pá, tá acontecendo isso na tua vida sentimental depois disso começou assim, é verdade? Pronto. Capeta tá saindo agora da tua vida e pronto. Eu aprendi essas coisas. Profetas, você aprende a entrar. Só que o problema é, pessoas jezabélicas, elas gostam de domínio dentro disso para controlar as pessoas e mostrar que tem, porque são mais usados que outras. O espírito da Jezabel está dando a falsa autoridade para as pessoas das mídias sociais. Tá com 2 milhões de seguidores, deve ter comprado no mínimo 500 mil. Compram. Tudo comprando seguidores na internet. Ó, eu lembro de uma coisa que o Senhor me mostrou ali de comprando, as pessoas comprando. O Senhor falou assim, toma cuidado com isso na terra, esse povo. Ele me levou em espírito e falou, rede social não cumpre desígnio. Não manifesta meu propósito na terra. Já me exortou muito bem. Tu vai crescer suas mídias, mas ó, não se iluda com isso. Não se iluda. Sabe uma coisa que eu admiro, meu querido? Tá um monte de seguidores. Você tem 2 milhões de seguidores, você tem o quê? 70 mil, 80 mil, isso é o quê para Deus? Nada. Jesus com 12 homens fez menos um, fez mais do que você. Os pessoal gostam de ter o selinho Instagram, mas não quer ser selado pelos céus. Gosta de carregar milhões de seguidores para mostrar que tem um tipo de autoridade. Você viu a falsa autoridade como está agora? A pessoa está ganhando vozes por causa de seguidores, por causa de número. Por causa de número. O diabo está assim, eu dou meu poder quem quero. Toma seguidor, toma seguidor. Compra seguidor, vai pelo caminho que atrai todo mundo rápido. Faz isso aqui, faz isso aqui, isso aqui. Tá um monte de gente correndo atrás da cobiça por seguidores na internet. Os líderes estão assim agora. Olha só o falso evangelho. 3 coisas que você tem que descobrir que o diabo faz na tua vida. 2 coisas para isso. 5 passos para você se transformar. Só ficar metódicos.
só para ganhar dinheiro e visibilidade. Deus me leva em espírito para ver um camarada, é falso profeta. Corrompeu o profético dele. Tá viciado no dia das pessoas na internet. Faz live só por dinheiro, daqui a pouco tá pedindo dinheiro. Tem um profeta latino-americano muito conhecido aí que explodiu. O Senhor me levou em espírito de frente com ele. Ele tava assim, do lado dele assim, banco do Bradesco, assim, ó. Ele igual um bobão, ficou assim, meu dinheiro. Eu falei, por que ele tá fazendo o espírito dele assim? Eu falei, ele tá sendo um babaca. No mundo espiritual tá sendo, o diabo tão rindo dele. Burro. Aí sabe o que ele faz? E Deus me fez ver isso mesmo. Antes de manifestar isso, aparecer isso pra mim na internet, eu vi em espírito, e um homem que Deus se colocar de frente com multidões. O camarada entra, fica brincando, rindo com o outro assim, conversando. Aí fala assim, ó, meu PayPal tá aí, fixado. Deixa o PayPal fixado. Não fala nada. Fica brincando com as pessoas por dinheiro. Aí eu orei. Aí eu vi, fiquei vendo, pega ele, Senhor. Pega. Aí Deus me manifesta para me orar, para Deus trazer correção, juízo desses líderes. Deus me deu um novo nível de autoridade para trazer correção no nível Brasil dos líderes na nação. Agora é direto, só. Desce a varada, Senhor. Pega. Pega, Senhor. Pega. Porque eles corrompem massas. Massas estão sendo feridas por causa desse homem. Por causa desses homens. Corrompem multidões. O espírito da Jezabel. Jezabel está dominando o falso profético, falso mover pentecostalistas. Não quer a palavra de Deus. Não quer justiça. Só quer bambambam. Maria vai com as outras, movimento de homem. Daqui a pouco está tudo caindo no inferno. Tudo volta para trás. Tem vida em pecado. Não sabe o que é a santidade do Senhor. Homens que estão vendendo seus mantos para outro, transferindo unção para outro, aprender a derrubar no poder. Meu filho, até minha filhinha faz isso, meu querido. Pelo amor de Deus, faz Senhor, até quando o povo vai ficar se iludindo, meu querido? Consistência do ministério está no fundamento da sua palavra. Não se mede um líder por um livro de poder que manifesta, mas pela palavra que ele vive e prega. É verdade, ponto final. Verdade é o que transforma, a palavra que sustenta, meu querido. Tu pode cair aqui no poder, mas o que sustenta é a palavra que você recebeu. Ponto final, é isso aí. Líderes que são santos não vão deixar Jezabel ficar exaltando seus dons. Não precisa ostentar poder para derrubar a pessoa, poder para mostrar que é alguma coisa. Fala, não precisamos disso. Fala, não precisamos disso. Os judeus pediam sinal, os outros pediam sabedoria. Sai fora, sabedoria desse mundo. Sai fora de quem ficar demonstrando sinal para mostrar que é alguma coisa. Viva para Deus, Ele faz tudo na hora certa. E o que Ele manifesta é para a glória dele, não para a nossa glória. Dá glória a Jesus Cristo. Dá glória a Jesus aí! Jesus, o negócio tá forte aqui agora. Então eu vou falar só mais algumas coisinhas para ver se Deus pega mais alguém aqui essa noite, essa manhã. Jezabel não aceita não como resposta. Já viu como você falar pro seu namoradinho querer namorar? Eu não aceito não como resposta. Tu aceita namorar comigo? Só aceito sim como resposta. Jezabel não aceita não como resposta. Jezabel gosta de assassinar caráter de pessoas santas, líderes. Jezabel não aceita correção, não produz líderes, só produz bajuladores. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? É o espírito da sedição. Ela dirige sedição. Olha só Apocalipse 2:27. Fala, o espírito que gera falsos filhos. Então em Apocalipse o Senhor repreende aqueles que seguiam Jezabel. Vocês estão tolerando, Pérgamos. A igreja de Pérgamo foi extremamente repreendido por ter permitido uma falsa profetisa tomar preeminência de autoridade sobre a igreja e corromper o povo no altar da idolatria. Pérgamos, uma igreja que foi sediada pelo inferno. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Em Apocalipse você vai encontrar alguns espíritos que têm lutado contra a igreja. E está aqui, Apocalipse 2, versículo 14. Contudo, tem contra ti que algumas demonstrações que se segue a doutrina de Balaão. Perdoa só um minutinho aqui, peraí. Eu errei aqui, só um minutinho, peraí. Pronto. Fala glória a Jesus Cristo. Pronto.
Fala, o espírito de Jezabel, o espírito de prostituição, tem que ser vencido nas igrejas. Desculpa, Apocalipse 2, 18, 20 e 29, 26, tá? Perdão, falei Pérgamos, mas eu errei aqui. Peraí. Pérgamos estava dominado por espírito de Balaão. Fala, o espírito de Jezabel tem que ser altamente confrontado. Então começa aqui na prostituição, nós estamos combatendo a prostituição em Apocalipse 2, 18, 20, 26, você pode marcar, e vai para Apocalipse agora 3, do 1 ao 6. O anjo da igreja de Sardes, perdoe gente na internet aí. Assim declara aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas, conhece as tuas obras, e que tem fama que está vivo, mas está morto. Vamos aqui, eu preciso falar do espírito de religiosidade que ela trabalha, tá? Fala, fama que vive, fala, mas está morto. Fala, a falsa espiritualidade. Lembra que eu vou falar para vocês aqui agora? Só voltar meu tema aqui que eu estava. Fala, as designações de Jezabel. Nós temos que se levantar contra isso. Presta atenção que eu vou te falar aqui agora. Se você ama a sua família, se você quer a restauração da sua casa, o primeiro espírito a ser confrontado vai ter que ser esse. Ele vai ter que sair dos seus filhos. Filhos que não ouvem mais a pai, faz toda pirraça a todo tempo, Jezabel. Olha a experiência que Deus me deu vindo para cá. Eu entrava em espírito, de repente eu via como se fosse a cadeirinha onde minha bebê senta para comer. Eu vi uma mini Jezabel, me olhando com uma fúria, com uma raiva, cabeluda, e ela ficava espalhando comida. Aí depois eu entrava em espírito, eu via como se fosse a igreja aqui, vocês ouvindo, e ela pegava e começava, tipo, querendo interferir na palavra. Quando eu vi isso, o Senhor falou, entra em espírito. Já amarra essa atuação para que o povo ouça a minha palavra que eu tenho para eles. Aí quando eu vi isso, eu comecei também a fazer o quê? Protege a minha filha, para que esse espírito não venha contra ela. Eu fui discernindo mais ainda. Eu comecei a discernir mais ações e movimentações desse espírito. Então você tem que aprender, pais e mães, proteger seus filhos, declarando esse espírito não vai ter atuação na minha filha. Você vai ter que vencer isso nos seus filhos. Já viu, às vezes, como é difícil você conquistar o seu próprio filho? Saiu da tua barriga, mãe. Saiu de você. Parece que o pai tem que conquistar o próprio filho de novo. É verdade ou não é? É verdade, meu querido. Você tem que conquistar seus filhos. Fala, eu preciso proteger minha casa. Eu tenho que romper todos os laços ocultos desse espírito. Bom, arma de controle de Jezabel. Fala, armas de controle. Número 1, pode colocar aí, vou finalizar aqui agora, só para você tomar cuidado, tá? Para tu ver como é detalhoso, porque nós estamos falando de uma engenharia muito profunda. O inferno investiu no espírito de Jezabel, tá? Esse espírito tem um investimento muito alto no mundo espiritual. Tá? Ela tem um governo próprio, mas ela está debaixo de outros governos junto com ela. Não trabalha sozinho. Lembrando, aonde Jezabel atua, um espírito de Acabe também atua. Se ela está tendo influência, você pode ter certeza, alguém está sendo oprimido por ela. Vai tentar oprimir o Acabe, vai tentar dominar um líder. Lascívia, já falei para vocês. Culpabilidade. Olha como esse espírito gosta de fazer. Gosta de ser a vítima. Viticismo. Ah, tá sempre contra mim. A palavra é sempre para mim, sempre prega contra mim. Culpabilidade. Não tem responsabilidade, então ela usa a culpabilidade para fugir das suas responsabilidades. Sempre está culpando alguém pelos seus problemas. Sempre é o problema do pastor, sempre é o problema do irmão, sempre é o problema da água, o problema daqui, problema de todo mundo. Mas ela nunca tem problema. É sempre a vítima. Fala, eu não posso ser mais vítima. Fala, viticismo, culpabilidade. Vamos lá. Pais, suporta agora. A pais que controla os seus filhos. Pais manipuladores. Controla os seus filhos pelas emoções. Segundo, controla os filhos pelo dinheiro, pelo dar. Terceiro, controla os filhos na raiva, na agressividade.
Tudo isso é Jezabel. Nós temos que tomar cuidado para não tentar controlar a nossa própria família. Você tem que discipular e não controlar. O discipulado traz obediência, controle traz rebelião. Lembre-se disso, se você tenta forçar teu filho a obedecer na força, na violência, no grito, na guerra, esse espírito está atuando contra você dentro da tua casa. Você vai ter que repensar nas ações que você está tendo com seus filhos. Procure descobrir, procure entender os princípios do reino de Deus, como é que você vai aplicar dentro da sua casa. Nós erramos muito, nossos pais erraram conosco, a verdade não é? Os pais erraram muito, minha mãe errou muito comigo, com meus irmãos. Porque não tinha entendimento. Sabe, minha mãe fala uma coisa hoje, se eu tivesse a metade do entendimento que eu tenho hoje, a criação de vocês seria diferente. Minha mãe teve que suportar muita coisa de mim e dos meus irmãos depois que nós crescemos, porque errou na criação quando nós éramos crianças. Nenhum filho, escuta o que eu vou falar, o filho só vai ser controlado por um pai violento, agressivo, manipulador, até que chega na idade que ganha força. Depois vai se manifestar com um espírito de rebelião ainda mais forte contra o pai e contra a mãe. Sai de casa, se rebela contra pai e mãe, fica violento, fica agressivo, fica lascivo, fica prostituto, vira viciado, vai ganhar independência, vira homossexual, lésbica e vai embora. Então, tudo que você plantar, você vai colher também. Se você deixar que esse espírito semeie através da sua vida, nos seus filhos, esse tipo de conduta, você, pai e mãe, vocês vão sofrer com grandes consequências contra a sua vida. Meus pais não conseguiam trazer obediência ao meu irmão, então eles optavam o quê? Pela violência. O meu irmão que mais apoiou o meu irmão mais velho, mas também se tornou mais revoltado contra meus pais. É o que mais deu problema aos meus pais. Então descobrimos que quanto mais violência, mais revolta gera. Ok? Corrigir com justiça, dentro da justiça, com espírito de controle, de amor, é o caminho correto. Da glória a Jesus Cristo. Então nós temos que tomar cuidado com o espírito de ira na correção. Posso continuar ou não? É uma conferência, suporta mais um pouco, amém? Daqui a pouco tu vai para casa, hoje tu vai para casa, a gente não vai se ver por um bom tempo. Então aproveita aí, aproveita. Fala pro teu irmão, aproveita mais o seu tempo. Fala, terceira arma de Jezabel. Feitiçaria. Então é o espírito da feitiçaria. Lembra que eu vou falar para vocês aqui, dentro do ocultismo, dentro da maçonaria, dentro da bruxaria, seja Wicca, seja bruxaria negra, qualquer tipo de bruxaria, bruxaria da prata, etc. A Jezabel, ela está em todos os tipos de bruxaria. Por causa do tipo de personalidade, característica e poderes que esse espírito dá às pessoas. Tá comigo aqui ou não tá? Tá ou não tá? Fala, é o espírito da feitiçaria. Quando atua dentro das igrejas, é falsa profecia, falsa oração, é o espírito de prejuração, de amaldiçoamento. Quando entra no profético, que é manipular as pessoas, controlar as pessoas, falsa profecia. Outra, profecia de condenação, de destruição para as pessoas. Profecias que elas vêm não para exortar, mas elas vêm para condenar as pessoas. É o espírito de feitiçaria que tem agido dentro de movimentos de poder e unção por aí. Pessoas chegaram no meu ministério, vieram membros. Eu fui ministrar, manifestou Jezabel. Falei, como é que você entrou nela? Fogo falso. Fogo profano. Mas como é que sim? Como é que esse fogo falso entrou nela? Aí começou a falar, estava numa conferência e foi ministrado por fulano de tal, assim, assim, assim. Eu entrei nela. Então você foi em alguma conferência, foi em algum lugar, recebeu imposição de mão de pessoas lá, meu filho. Voltou da conferência e voltou pior do que estava, porque o diabo entrou. Irmão, foi num lugar que eu falei assim, meu Deus, nunca vi tanto diabo aqui. Eu falei, opa, o negócio tá perigoso aqui. Está muito perigoso. Reunir massas de pessoas mal educadas que estão em busca de movimentações espirituais é um perigo. E pessoas que estão de fora aqui, estão ministrando em outras pessoas aqui, sem autorização do apóstolo aqui, você está pecando contra mim. Você está sem proteção. Se você não respeita um líder e falar com você, não faça isso, Jezabel está em você. Não fique tentando mostrar dom que você tem poder, você tem que ir para receber. Então é melhor você nem vir para cá. Você veio para receber, para ficar quietinho aqui dentro, meu querido.
Quando eu vi nos outros eventos, com os outros apóstolos, profetas, quando eu estava mais jovenzinho, sentava na minha cadeira, recebia quietinho e ia embora. Tava para mostrar nada que eu tinha, que eu era. Ficava quieto. Se não me dava oportunidade, falava nada, fazia nada. Porque se você quer ser o centro das atenções, o diabo está entrando. Então toma cuidado com isso. Venha num lugar santo para você receber mais santidade. Venha para aprender, aproveite esse momento. Absorva o que está nesse ambiente. Nós não estamos precisando de mais profecia aqui no nosso meio, não, meu querido. Nós estamos precisando de mais revelação, palavra. É isso que nós estamos precisando aqui dentro. Posso continuar? Fala, feitiçaria. O que é o espírito de feitiçaria? Alguém sabe me dizer? Quem sabe o que é sinônimo de feitiçaria? Alguém fala? Rebelião, outro. Manipulação. É o espírito de manipulação. Por quê? Porque a feitiçaria é fazer as coisas, forçar as coisas a serem do seu jeito. Por que o cara faz o feitiço? Porque quer que as coisas sejam do seu jeito. É Jezabel. É a feiticeira. Dentro da igreja, ele entra com o espírito de feitiçaria, oração contrária. Amaldiçoamento. Quando está no pai e mãe dentro de casa, está sempre amaldiçoando os filhos. Só praga. Tu não vai ser nada. Faz tudo errado. Para com isso. Pelo amor de Jesus Cristo, irmão. É a pior coisa que você pode fazer com seus filhos é amaldiçoar seus filhos, meu pai. Quantos aqui foram amaldiçoados por seus pais? Quantos já foram feridos quando era criança por maldições? Perdoe seus pais. E você que fez isso, peça perdão diante de Deus aqui. Ó. Comece a pedir agora, sua consciência agora. Já libera seus filhos no mundo espiritual, toda a palavra contrária que você falou. Vocês pais, nessa manhã, têm que remir seus filhos agora. Todas as palavras de maldição. É assim que Jezabel entra nos filhos, através de amaldiçoamento. Tá? Eu lembro um jovem, uma pessoa que estava me ensinando libertação. E eu falei, Deus me usou no profeta, falei assim, teu pai te chamava de bichinha. Só bichinha. Você é homem, rapaz, tem uma bicha. E virou homossexual. Tanto o pai fala que era bicha. Ficar ferindo as emoções do filho, o sentimento do filho. Jezabel sempre manda mensageiro contra a profeta, porque ela não tem caráter suficiente de ficar frente a frente com o profeta. Ela quer falar mal de você pelas costas, mas ela não te encara frente a frente. Eu falei, manda lá, manda a vida falando de mim, vem aqui, ó, me expulse, então expulse, tem filho. Se eu sou feiticeiro, me tira do altar então, se você é tão bom assim. Não vem, tem medo, porque não encara a verdade, não encara um homem de Deus frente a frente. Por isso que são pessoas que saem da igreja quietinha, dissemina, contenda, rebelião, você só vai descobrir depois. Nunca fala na sua frente o que pensa de você. Sempre vai disfarçar o que pensa de você. Esse é o espírito de Jezabel. Pessoas que falam uma coisa, te bajulam na tua frente, mas falam mal contra você pelas suas costas. É o espírito, esse espírito cínico. Não deixa isso influenciar o caráter de vocês. Você tem que aprender a falar o que você pensa na frente da pessoa, na cara. Tá com a ministra, eu vi uma atuação no altar dela, eu desci, ministrei, desci, fui falar com ela. Você deixou Leviatã no teu coração, você está com ciúmes de mim. Você está com ciúme de mim, você deixou o ciúme no teu coração. Falei, querido. Está com ciúme que eu estou aqui no altar, aqui pregando teu evento. Você quer que eu ministre teu povo? Você tem certeza que eu ministre o pessoal? Não, eu quero saber do seu coração. Você quer que eu ministre? Você quer que eu ministre? Porque meu espírito pega rápido o negócio, irmãos. Confronta rápido. Sim. Então eu quero que você chame todo o teu ministério, seus obreiros, para vir aqui para cima. Não, chama eles para ser ministrados, vocês estão debaixo de guerra. Então nós temos que tomar muito cuidado para nós, líderes, não ser influenciados por espírito de ciúme, inveja, divisão, orgulho. Está sendo bom para você a mensagem ou não está? Então, 1 Reis 19:2, Jezabel mandou mensageiro para Elias, mas ela não foi na cara falar com ele. Fala, o espírito de Jezabel fica mandando mensagem pelo WhatsApp. Mas ela não vem falar com você frente a frente. Ela foge de você. Já viu aquela pessoa que foge de você? Está fugindo de você?
Sabe que você já tá com a vara na mão para pegar ela, tá fugindo? Prefere fugir de você do que encarar você. Eu tive um espelhinho pródigo que foge de mim. Em vez de me encarar, falar frente a frente, tem manipulação. Toda pessoa jezabélica não tem caráter suficiente de ficar frente a frente com a pessoa. E se ficar, ela vai tentar agredir você. Na agressão. Ela vai partir para agressão física. É um espírito de agressão física. Não consegue suportar a verdade, vai te agredir. Quem está comigo da glória é Jesus Cristo. Fala, obrigado, Jesus. Então, como vencer Jezabel, bem rápido, resumindo, para ministrar na tua vida. Que você não está nem aguentando mais. Eu vou dar pausa e na tarde nós vamos voltar. Amém? Bom, arrependimento, reconhecimento é a primeira coisa. Segundo, você tem que perder o desejo por controle e manipulação. O Senhor diz em Apocalipse 2:21, ele fala sobre aquela mulher que era Jezabel e seus filhos. Arrependa-te. Então Deus dá direito de arrependimento para pessoas que são influenciadas por esse espírito. Amém, amém. Lembrando, estamos tratando com uma pessoa, não só com um demônio. Então quando eu trato com pessoas, eu tenho que tomar cuidado dos juízos. Quando eu trato com o demônio, eu quero cortar a cabeça fora da Jezabel. Mas quando eu trato com você, eu me seguro um pouquinho. Dá vontade, dá vontade. Dá vontade. Pegar vara, dar uma surra, colocar de castigo na solitária. Fala, Deus tem um tempo determinado que Ele dá às pessoas para que elas se arrependam dos seus pecados. Então, olha só, quando uma pessoa tem a atuação desse espírito, ela tem um tempo dentro de uma igreja. Se arrepender. Mas se não se arrepender, o juízo ele vai vir. Mas ele vai começar primeiro, antes de vir o juízo, a manifestação desse espírito vai controlar, vai tomar a pessoa, vai ter um grande conflito dentro da igreja. Ela vai ter que sair da igreja. Ela vai procurar outra igreja, ou vai dar mais tempo sem arrependimento. Sempre vai ser assim, até não ver mais oportunidade. Se uma pessoa que está em posição de autoridade deve ser removida da sua influência para não contaminar os outros. Então, se uma pessoa é uma autoridade da tua igreja, se for qualquer ministro meu, remove fora. Tira, senta no banco e fica quieto. Porque está contaminando a igreja. Uma vez eu fui fazer isso com uma líder, rapaz, me trouxe um problema, e quando eu ameacei fazer de novo, se levantou contra mim. Usurpou a igreja. Porque eu falei, vou tirar você de frente com a igreja, vou ter que passar para outro. Na hora, fui embora, se levantou contra mim em oculto. Porque sabia que eu arrancar do ministério. Porque não estava preparado para ficar de frente com o ministério, por causa desse trono que estava infernizando a vida dela. Então, quando é líderes, tem que sentar no banco da espera. Vai por reserva. Se não quer ir para reserva, o que se faz? Fala o quê? Demissão. Demite. Está demitido. Se não ouvir Deus para descer e parar com isso, tem que ser demitido. Acaba o ministério. Estanca de uma vez por todas. Nunca mais terá o sacerdócio no meio do povo de Deus. Quem está comigo da glória é Jesus Cristo. Fala, obrigado, Jesus. Então, fala, se combate Jezabel com espírito de santidade. Você pode ter certeza que é isso aí. É o espírito da santidade que confronta, que expõe e que pode também libertar uma pessoa do espírito de Jezabel. Então, temos que tomar cuidado porque o espírito de perversão sexual destrói famílias, destrói paternidade, destrói sacerdócio, corrompe o mesmo. É o espírito do homossexualismo, ok? E é o espírito que trabalha no comunismo e no socialismo. Esse espírito na atuação no PT é comunismo, então ele vai entrar com as suas manobras dentro do comunismo. Socialismo, comunismo, pertence a Jezabel, são os filhinhos de Jezabel. Da glória a Jesus Cristo. Fala, obrigado, Jesus.